Olá! Neste vídeo você vai acompanhar dois exemplos de construção da série de Fourier para funções reais de uma variável, com domínio no intervalo de -π a π. Das expressões que a gente vai encontrar, vai ser comum a ocorrência de coisas como seno de κ e cosseno de κ, em que k é um número inteiro, né? Vale 0, 1, 2 e assim por diante. Vamos então examinar aqui rapidamente o que são, quanto valem essas expressões, como a gente pode escrever essas expressões. Bom, no caso do seno de κ, fazendo k igual a 0, por exemplo, a gente tem simplesmente seno de 0, né, que é igual a 0. Fazendo k igual a 1, a gente tem seno de π, que é 0 também. K igual a 2, novamente, seno de 2π, isso dá 0, e assim por diante, né? K igual a 3, seno de 3π. Então, seno de κ com k inteiro igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante, isso sempre vai ser igual a 0. Vamos agora dar uma olhada no cosseno de κ. O que seria isso? Como a gente pode escrever isso? Bom, quando eu faço k igual a 0, eu tenho cosseno de 0, que é igual a 1. Quando eu faço k igual a 1, eu estou olhando para cosseno de π, que é igual a -1. Para k igual a 2, cosseno de 2π, que é igual a 1. E para k igual a 3, eu tenho cosseno de 3π, que, mais uma vez, é -1. Então você observa, né, a alternância entre esses valores, 1, -1, 1, -1. Para k igual a 0, 1, 2, ou seja, um número inteiro, cosseno de κ é equivalente a -1 elevado a k. Observa que quando k é par, né, -1 elevado a uma potência par, está como resultado 1, com sinal mais. E quando k é ímpar, -1 elevado ao número ímpar, me dá -1. Então reproduz exatamente esse comportamento do cosseno aqui para o k inteiro. Okay? Isso daqui, essa igualdade, né, que eu estou escrevendo aqui, ela não vale para k não inteiro. Por exemplo, faz k igual a meio. Né? Eu teria cosseno de π sobre 2 de um lado, que dá 0. Do outro lado eu teria, né, -1 elevado a meio, raiz de -1, que é a unidade imaginária. Né? São resultados completamente diferentes. Vamos então ao primeiro exemplo. Considere este polinômio aí da tela, para x no intervalo de -π até π. Lembrando que para funções com este domínio, a série de Fourier assume esta forma aí. Vamos então ao cálculo do A0. O A0 é definido através dessa integral. Inserindo aí a forma da função f de x que nós temos esta integral, calculando a primitiva e utilizando o teorema fundamental no cálculo integral, avaliando a primitiva nos extremos do intervalo, obtemos então essa expressão. Este termo daqui corresponde à primitiva avaliada em x igual a π. Este outro termo aqui, a primitiva avaliada em x igual a -π. Atenção, né, para a questão do sinal do -π, né, como ele entra ali no x ao cubo, x ao quadrado e x. Observa que temos alguns termos semelhantes, né, que podem ser combinados, alguns se cancelam, e aí você obtém esta expressão, que pode finalmente ser escrita desta forma. Lembrando que o que entra ali na série, no primeiro termo, né, o termo constante, não é A0, mas sim A0 sobre 2. Então, o primeiro termo ali da série vai ser π ao quadrado sobre 3 menos 1. Passando então ao cálculo do AK, o AK é calculado através dessa integral. Substituindo a nossa expressão do f de x, temos isso daí, essa integral definida para fazer. Podemos aqui fazer uma integração por partes. Né? Vamos chamar de alfa o polinômio e o restante vamos chamar de dβ. Então, próximo passo, determinar quem é o dα e quem é o beta. E aplicando, né, estamos vendo ali então naquela integral, né, algo da forma integral de alfa dβ. Usando então a integração por parte, nós temos algo que é da forma alfa beta, e aí temos esse termo aqui, né, esse termo vai ser levado também de x igual a -π até x igual a π, e o segundo termo, né, da integração por partes é menos beta de alfa, né, portanto equivale a isso daqui. Também integrado de -π até π. Vamos tratar cada um desses termos aqui nos detalhes, né? Vamos chamar este primeiro termo aqui de f1 e esta integral aqui de f2.
Calculando então F1, que é essa expressão aqui, isso daí, portanto, né, vai ser igual a 1 sobre k, que multiplica a expressão avaliada em x igual a π, menos a expressão avaliada em x igual a menos π. Tá? Observe aí a questão, né, da mudança de sinal dos termos em potência ímpar ali de x, né, no polinômio. Porém, tanto o seno de κπ quanto o seno de menos κπ são nulos, né, e, como consequência disso, o F1 é nulo. Passamos então ao F2, né, que é a integral definida de 2x mais 1 vezes seno de kx, com x indo de menos π até π. Vamos novamente fazer essa integral aí usando a integração por partes. Podemos chamar o polinômio 2x mais 1 de α1 e o restante da expressão, né, o seno kx dx, de um d beta 1. Próximo passo, calcular dα1 e o beta 1, né, e aí montar a expressão da integral por partes. O primeiro termo aí, então, corresponde a α1 beta 1, né, sendo elevado de x igual a menos π até π. E o segundo termo é a integral menos beta 1 de α1, de menos π até π também. Para esse primeiro termo aqui, então, obtemos essa expressão. E já observe, né, que temos aqui cosseno de κπ e cosseno de menos κπ, mas cosseno é uma função par, então, né, cosseno de menos κπ é igual a cosseno de κπ. E temos também o segundo termo, né, que vem da primitiva ali, do cosseno de kx, também sendo elevado de menos π até π. Bom, tem alguns termos aqui que se combinam, né, nesse primeiro termo, e no segundo termo eu tenho uma expressão que envolve seno de κπ e seno de menos κπ, que são ambos nulos, né? Portanto, só sobrevive mesmo o primeiro termo, que, após algumas simplificações, resulta nessa expressão aí para o F2. E aqui a gente pode escrever, né, esse cosseno de κπ como sendo menos 1 elevado ao índice k. Voltando então lá na expressão do AK, né, obtemos isso aí. F1 igual a 0, F2 tem essa expressão e daí resulta essa expressão para o AK. Vamos a seguir calcular o BK, que é através dessa integral aí, a integral do f de x seno de kx. No nosso caso, né, f de x assume esta forma. A gente pode fazer essa integral aí por partes, identificando ali α como sendo o polinômio e dβ como sendo seno de kx dx. Próximo passo, avaliar dα e beta. E aí montar a nossa integral por partes. BK vai ser, né, o fator ali 1 sobre π. E dentro ali das chaves eu tenho o padrão alfa beta de menos π até π, menos a integral de beta alfa. Vamos chamar esse primeiro termo aqui de F3, o segundo termo de F4, né, e vamos calcular esses termos aqui nos detalhes aqui ao lado. Primeiramente, esse F3. Nós temos o seguinte, a primitiva avaliada em x igual a π, dá essa expressão aí, menos esta primitiva avaliada em x igual a menos π. Né? Portanto, temos esse resultado aí. Mas, lembrando que o cosseno é uma função par, o cosseno de menos κπ equivale a cosseno de κπ. Posso combinar, então, todos esses termos, né, e escrever essa expressão assim. Alguns desses termos se combinam, alguns até se cancelam, e essa expressão se reduz a essa expressão aqui, né, onde eu já estou usando o fato de que cosseno de κπ é equivalente a menos 1 elevado a k para k inteiro. Okay? Simplificando um pouco mais, a gente tem essa expressão então aqui para o nosso F3. Ok, vamos agora ao cálculo do F4, essa integral aí. Vamos usar o processo de integração por partes. Chamando de α o polinômio 2x mais 1, d beta é o restante, cosseno kx dx, né, calculamos dα e beta. Usando então a expressão da integral por partes, né, temos aí esse primeiro termo, que é alfa beta, e o segundo termo, que é menos a integral de beta de alfa. O primeiro termo, né, a diferença dele avaliado em x igual a π e dele avaliado em x igual a menos π. O termo na integral, né, a primitiva corresponde a isso aí, eu também vou levar isso de x igual a menos π até x igual a π. Mas seno de κπ e seno de menos κπ é igual a zero. Portanto, esses termos aqui são nulos. Resta somente esse termo ali que vem da integral.
Mas aqui eu tenho a diferença desses dois cossenos e a segunda parcela, né, é cosseno de menos κ. Mas o cosseno é uma função par, então isso aqui é a mesma coisa que cosseno de κ. Ou seja, f4 é igual a zero. Voltando então à expressão do BK, né, tínhamos estes termos aqui, f3 e f4, que a gente acabou de calcular. f3 tem essa expressão aí e f4 é nula. Portanto, nosso BK fica reduzido a isso, simplificando um pouco mais, temos isso aqui. Voltando lá ao início, né, a forma da nossa série é essa daí. Calculamos o A0, calculamos o AK, calculamos o BK. Agora é só inserir essas informações, tá, na forma da série. Tomando cuidado, né, com o seguinte, o primeiro termo, o termo constante da série, é A0 sobre 2 e não A0. Portanto, é esse daí. Lembrando que essa série ela foi construída para ser válida no intervalo de x em menos π a π. Vamos agora ao segundo exemplo. Dessa vez essa função g de x, e ela é uma função contínua por partes. No trecho de menos π até zero, ela tem uma certa forma, né, e no outro trecho, de 0 até π, ela tem uma outra forma, que corresponde ao que é mostrado aí na tela. De qualquer maneira, como um todo, ela é uma função definida, né, no intervalo de menos π até π, uma função contínua por partes, então pode ser representada por uma série de Fourier. Então, para toda função definida nesse intervalo de menos π a π, a série de Fourier vai ter esta forma daqui, assim como no exemplo anterior. Vamos começar pelo cálculo do A0, né, que vai ser dado por esta integral aí. O fato da função ser contínua por partes, ou melhor, dela assumir diferentes formas ao longo do domínio, vai se refletir aqui na integral. Eu tenho uma integral de menos π até π, mas eu vou considerar então o primeiro trecho separadamente, né? O primeiro trecho, que é de menos π até zero, em que g de x assume esta forma daí. E no trecho seguinte, de 0 até π, ele assume essa forma, é uma constante π. Então, a integral aqui vai refletir isso. Agora, é uma questão de fazer essas integrais, né, dentro dos limites apropriados. Portanto, a gente obtém estas primitivas aí. No caso ali do primeiro termo, na segunda parcela você coloca o π, né, para fora da integral, fica uma integral em dx de 0 até π, que equivale a π. Portanto, efetuando essa conta, você obtém este resultado para o A0. Próximo passo, então, é o cálculo do AK, e aqui a gente vai seguir o mesmo princípio. Para tratar essa integral, a gente vai ter que considerar as diversas formas que g de x assume ao longo do domínio. Então, esta integral ela é feita no intervalo de menos π até π, mas eu vou quebrar ela em duas parcelas. Uma que se refere ao primeiro trecho de menos π até zero, onde o g de x assume esta forma daí, integrando, e um segundo trecho, que é o do intervalo de 0 até π, onde o g de x assume a forma de uma constante π. Né? Lembrando que aqui esta integral é g de x vezes cosseno de kx. Agora é realizar cada uma dessas parcelas, né? Calcular cada uma dessas parcelas. Coloquei aqui o fator 2 para fora da primeira integral e basicamente temos isso aí. Simplifiquei ali, né, uma constante π com o fator 1 sobre π. Temos essas duas parcelas aí. Bom, vamos calcular aqui a seguir, né, nos detalhes, essa primeira integral, né, só a integral, não o coeficiente. Vou chamar essa integral de I1 e a segunda integral de I2. A integral I1 a gente pode fazer ela por partes, né, chamando aqui de alfa o x mais π, o d beta o restante, cosseno kx dx. Né, calculamos a seguir o d alfa e o beta. E montamos então a integral por partes, né? Sendo a integral original ali da forma alfa d beta, né? No primeiro termo aqui temos alfa beta, elevado de menos π até zero. E o segundo termo é menos a integral de beta d alfa. Bom, abrindo o primeiro termo, né, temos isso daqui, e o segundo termo tem esta expressão. Seno de zero dá zero, né? Então acaba que o primeiro termo ali, entre colchetes, né, não vai contribuir. O que vai contribuir mesmo, o que pode contribuir é o segundo termo. No segundo termo eu tenho cosseno de zero e cosseno de menos κ. Mas cosseno de zero dá 1. Cosseno de menos κ é a mesma coisa que cosseno de κ, né? Porque cosseno é uma função par. E isso aí equivale a menos 1 elevado a k, como a gente já viu anteriormente. Portanto, essa integral I1 pode ser escrita dessa forma.
Vamos agora à integral I2, a integral do cosseno de kx no intervalo de 0 até π. A primitiva, né? Essa daí tem que levar isso de x igual a 0 até x igual a π. Temos aí essa diferença de senos, mas estão em jogo o seno de kπ, que vale 0, e o seno de 0, que vale 0. Portanto, essa integral também vale 0. Voltando então à nossa expressão do AK, né, tínhamos que calcular I1 e I2, que a gente acabou de calcular. I1 resultou nessa expressão aí, e o I2 é nulo. Portanto, o AK ficou com esta forma. Passamos então ao cálculo do BK, ou seja, efetuar esta integral aqui do gx seno kx no intervalo de menos π até π. Novamente, devemos levar em conta as diversas formas que gx assume ao longo do domínio, menos π até π. Nós temos aí, no primeiro trecho, de menos π até 0, ele assumindo dessa forma, e no segundo trecho, de 0 a π, ele assume um valor constante, π. Temos então essas duas parcelas a efetuar. Vou chamar essa primeira integral aqui de I3 e esta segunda integral de I4. A integral I3, eu vou fazer ela por partes. Chamando alfa e dβ dessas expressões, temos dα e β, e montamos então a integral. O primeiro termo da integral, portanto, é alfa-beta com x indo de menos π até 0, e o segundo termo corresponde a menos integral de beta de alfa. Efetuando então a primeira parcela, resulta nisto daí, e a segunda parcela, nisto daqui. Cosseno de 0 é igual a 1, então temos isto daqui, e na segunda parcela aparecem o seno de 0 e o seno de menos kπ, que são ambos nulos, né? Portanto, a segunda parcela vai ser nula, vai sobrar mesmo a primeira parcela, que é menos π sobre k. Portanto, I3 é menos π sobre k. Vamos agora a I4, a integral de seno de kx. Né? Isso é simples de fazer, a primitiva é menos 1 sobre k, cosseno kx. Fazendo aí a substituição dos limites de integração, né? Temos cosseno kπ e cosseno de 0. Mas cosseno de kπ equivale a menos 1 elevado a k e cosseno de 0 é igual a 1. Temos então isso daí, só absorvendo ali o sinal de menos na diferença, né? Podemos escrever o I4 desta forma. Voltando então à expressão do BK, tínhamos aí o I3 e o I4 para calcular, já calculamos. I3 deu isso aí, e o I4 essa expressão. Então, substituindo na expressão do BK, temos isso aí, e após algumas simplificações, né, chegamos aqui, colocando aí o menos 1 sobre k em evidência, né, chegamos a essa forma para o BK. Voltando então, né, à nossa série, a forma da nossa série, tem essa estrutura aí, e vamos encaixar aqui os valores que a gente calculou, para o A0, para o AK e para o BK. Encaixando ali então, temos esta forma para o GX. Cada somatória, eu dividi na verdade a somatória em duas, uma para os cossenos, outra para os senos, né, e em cada somatória, aqueles fatores constantes, aqueles fatores que não dependem do índice de somatória K, eu posso colocar para fora, né? Colocar em evidência. É o caso do fator 2 sobre π na somatória dos cossenos e o fator menos 1 na somatória dos senos. O resto, tudo que depender de K, permanece dentro da somatória, é claro. E lembrando que isso daí, essa expressão, né, esta série, ela é válida, ela foi construída para representar o g de x no intervalo de menos π até π. Você acompanhou então dois exemplos de construção da série de Fourier para funções com domínio no intervalo de menos π até π. Você já está em condições de tentar a lista de exercícios proposta no nosso ambiente. Em outros vídeos abordaremos a série de Fourier com domínio em um intervalo finito arbitrário. Até lá!